Quando minha mãe morreu, eu achei que já tinha chorado todas as lágrimas que meu corpo era capaz de produzir. Clara Mendes tinha apenas 62 anos, quando um aneurisma cerebral a levou em questão de horas. Ela estava preparando o almoço de domingo, aquele mesmo arroz de festa que fazia desde que me entendo por gente, quando simplesmente caiu no chão da cozinha. Meu pai, Augusto, encontrou ela ali, ainda segurando a colher de pau. Foi em março, naquele tipo de tarde quente e abafada que São Paulo costuma ter no final do verão. Eu estava no trabalho quando recebi a ligação do meu pai. A voz dele tremia de um jeito que nunca tinha ouvido antes. A morte da minha mãe deixou um buraco enorme na nossa família. Não éramos muitos, apenas eu, meu pai e meu irmão mais velho, Rafael. Rafa morava em Curitiba há anos, tinha construído uma vida lá com a esposa Júlia e os 2 filhos. A distância sempre foi um ponto de tensão na família. 3 semanas depois do enterro, meu pai me chamou para uma conversa séria. Precisávamos resolver as coisas da minha mãe. O inventário, os documentos. Não podíamos mais adiar isso. Rafael veio de Curitiba naquele fim de semana para ajudar. No sábado de manhã, os 3 nos reunimos no escritório dela. A sala tinha cheiro de lavanda, o perfume que minha mãe usava. Começamos pelos documentos do banco, abrindo gavetas e catalogando papéis. Foi quando Rafael notou o cofre. Pai, aquele cofre atrás da estante sempre esteve ali? Olhamos para onde ele apontava. Através do espaço vazio entre os livros, dava para ver um cofre pequeno embutido na parede. Meu pai franziu a testa. Sua mãe instalou há uns 5 anos. Guardava as joias da família dela lá. Você tem a combinação? Ela disse que tinha anotado em algum lugar seguro. Começamos a procurar por toda parte. Foi meu pai quem encontrou, dentro de um envelope pardo no fundo da gaveta. Com a letra caprichada da minha mãe estava escrito: para quando eu não estiver mais aqui. A combinação é 170896. Com amor, Clara. A data era estranha. 17 de agosto de 1996. Não era aniversário de ninguém, não era data de casamento. Olhei para Rafael, que parecia igualmente confuso. Alguma ideia do que significa essa data? Perguntei ao meu pai. Ele segurou o papel por um longo momento, os olhos fixos nos números. Nenhuma, respondeu, mas algo na voz dele me fez duvidar. Rafael girou o disco do cofre com cuidado, seguindo a sequência numérica. O clique final ecoou no silêncio da sala. A porta se abriu, revelando o interior escuro. Dentro do cofre, como esperado, havia um estojo de veludo com as joias da família. Mas havia algo mais. Uma caixa de madeira clara, do tamanho de um livro, com fechadura dourada. E presa à tampa, com fita adesiva amarelada pelo tempo, havia um envelope branco. Nele, escrito em tinta azul, carta 1 de 7. Comece por aqui, Marina. Meu coração disparou. Por que só meu nome? Rafael estava ali do meu lado, mas o envelope tinha apenas meu nome escrito. Abra, meu pai disse baixinho. Com as mãos tremendo, destaquei o envelope da tampa. O papel era daquele tipo encorpado, de qualidade. Rasguei a beirada e tirei uma folha dobrada. A letra era da minha mãe, mas parecia mais apressada, menos caprichada. E a data no topo, 17 de agosto de 1996. Marina, minha filha querida. Comecei a ler em voz alta. Se você está lendo isso, significa que não tive coragem de contar pessoalmente o que preciso dizer. Existem coisas na minha vida que escondi por tanto tempo que elas se tornaram parte de quem eu sou. Este não é o tipo de confissão que se faz de uma vez. Por isso escrevi 7 cartas, cada uma revelando uma parte da verdade. A caixa tem uma chave escondida. As cartas estão numeradas. Siga a ordem. Prometa que vai até o fim, mesmo que doa. Há coisas que fiz, decisões que tomei, que moldaram nossas vidas de maneiras que vocês nunca imaginaram. Seu pai sabe algumas coisas, mas não tudo. Rafael faz parte disso de um jeito que ele mesmo não sabe. Comece procurando a segunda carta onde tudo começou para nós, onde te dei seu primeiro livro. Te amo mais do que qualquer verdade pode mudar. Mãe. O silêncio que se seguiu foi denso. Rafael tinha dado um passo para trás, o rosto pálido. Meu pai tinha se sentado pesadamente na cadeira, as mãos cobrindo o rosto. Que diabos é isso? A voz de Rafael saiu mais alta que pretendia. Que tipo de segredo precisa de 7 cartas? Olhei para a caixa de madeira ainda fechada. Tentei abrir, mas estava trancada. Balancei e ouvi papéis se movendo. As outras cartas.
6 verdades ainda esperando. Pai, minha voz saiu trêmula. Você sabe do que ela está falando? Ele levantou o rosto e o que vi ali me assustou. Não era surpresa, era resignação. Como se um momento que ele temia há anos finalmente tivesse chegado. Eu sabia que um dia isso viria à tona. Sua mãe me fez prometer que não diria nada, que deixaria ela contar, do jeito dela. E de repente, aquela casa que conhecia desde sempre parecia um lugar completamente estranho. A biblioteca municipal ficava no centro da cidade, em um prédio antigo de 3 andares que sempre me fascinou. Decidimos ir no domingo de manhã, os 3 juntos, embora a tensão no carro fosse quase palpável. Rafael ia no banco de trás, olhando pela janela em silêncio. Meu pai dirigia com as mãos firmes no volante, mas eu via a mandíbula cerrada. Eu segurava a carta no colo, lendo e relendo cada palavra. A caligrafia apressada me incomodava. Minha mãe nunca fazia nada com pressa. Ela era a pessoa que dobrava a roupa de cama como se fosse origami, que organizava o armário por cores. Aquela letra nervosa não combinava com ela. Pai, quebrei o silêncio enquanto esperávamos em um semáforo. O que exatamente você sabe? Ele respirou fundo, os olhos fixos no trânsito. Marina, sua mãe me fez jurar que não diria nada, que deixaria as cartas falarem por ela. Mas ela se foi. Rafael se inclinou para frente, a voz carregada de frustração. Ela não está aqui para explicar, para responder perguntas. Você não acha que merecemos saber? Não é sobre merecer, meu pai respondeu, a voz baixa, mas firme. É sobre respeitar o último desejo dela. Ela planejou isso meticulosamente. A biblioteca estava fechada. Era domingo, obviamente. Não tinha pensado nisso. Ficamos parados em frente ao prédio, olhando para as portas trancadas. E de repente tudo pareceu absurdo. E agora? Rafael perguntou. Olhei para o prédio e me lembrei, o jardim lateral. Quando eu era criança, havia bancos de madeira onde minha mãe e eu líamos juntas aos sábados. Venham, disse, contornando o prédio. O jardim ainda estava lá, menor e mais mal cuidado. Havia 3 bancos de madeira gastos. Me aproximei do banco do meio, aquele que sempre era nosso lugar, e então vi, gravado na madeira, CM mais MM 1990, Clara Mendes e Marina Mendes, nosso banco. Ajoelhei ao lado, passando os dedos pelas letras. Uma das tábuas do assento estava solta. Levantei e ela cedeu facilmente, revelando o espaço oco embaixo. Lá estava um envelope idêntico ao primeiro. Carta 2 de 7. O lacre era diferente. Tinha cera vermelha com impressão de um anel, o anel de formatura da minha mãe. Mas havia algo estranho. 2 lacres, um na frente e outro mais velho nas costas. Ela abriu essa carta, murmurei. Escreveu, lacrou e depois abriu de novo. Meu pai tinha se sentado no banco, o rosto nas mãos. Abra logo, Marina. A carta era mais longa, 3 páginas. A letra mais firme, mais controlada. Marina, vou começar pelo começo. Antes de ser sua mãe, antes de ser esposa do Augusto, eu fui outra pessoa. Quando tinha 22 anos, eu engravidei. Parei. O ar pareceu sair dos meus pulmões. Rafael ficou pálido. Não era do seu pai. Era 1984. Eu estava na faculdade. O pai era um professor casado, Daniel Carvalho. Quando descobri que estava grávida, ele ofereceu dinheiro para resolver o problema, mas eu não consegui. Tive o bebê em 17 de agosto de 1984. Uma menina. Dei à luz em Santos. Segurei aquela criança nos braços por 2 horas. 2 horas que mudaram minha vida para sempre. Dei ela para adoção. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Voltei para São Paulo 2 semanas depois. Ninguém além da minha irmã Beatriz sabia. Quando você nasceu, Marina, em 1987, chorei, porque você me lembrava dela e jurei que seria a melhor mãe do mundo para você. Rafael nasceu? Não, Marina, seu irmão também foi adotado. O mundo parou. Rafael tinha se virado lentamente, o rosto branco como papel. Seu pai e eu tentamos ter filhos por 3 anos. Nada funcionava. Foi então que contei tudo para o Augusto. Foi a ideia dele, adotar. E assim, em dezembro de 1990,
Rafael chegou. Ele tinha 3 anos. Mas 3 meses depois, descobri que estava grávida de novo. Você, Marina. Meu milagre. Rafael caiu de joelhos na grama. Vocês sabiam? Ele gritou. Toda a minha vida foi uma mentira. Mas há mais. A menina que dei para adoção, há 12 anos, em 17 de agosto de 1996, ela me encontrou. Tinha 22 anos. Bateu na nossa porta. Então era isso, a data da combinação do cofre. Ela se chamava Helena. Helena Cristina Souza. Conversamos por horas. Nos encontramos mais vezes depois, em segredo. Helena era inteligente, tocava violino, tinha acabado de se formar em medicina. O uso do passado me gelou. Em 15 de dezembro de 1996, Helena morreu em um acidente de carro. Estava voltando de um dos nossos encontros. Enterrei minha filha pela 2ª vez, e ninguém, além de mim e do Augusto, sabia. A 3ª carta está onde Helena me disse que queria tocar violino. Você vai entender, Marina. O silêncio foi quebrado apenas pelo som do trânsito. Rafael abraçava os joelhos, eu segurava a carta, as mãos tremendo. Vocês sabiam, repeti, sobre Helena, e nunca disseram nada. Sua mãe estava destruída, meu pai disse. Depois do acidente, entrou em depressão profunda. Vocês eram crianças. Eu tinha 11 anos, murmurei. Lembro dela no quarto, sempre com cortinas fechadas. Ainda há 5 cartas, disse. O que mais ela estava escondendo? Rafael começou a caminhar para o carro. Preciso de um tempo. Uma irmã que nunca conheci, um irmão que descobri não ser biologicamente meu irmão e ainda estávamos só no começo. 3 dias se passaram antes de Rafael concordar em continuar. Na quinta-feira, pela manhã, os 3 fomos ao Teatro Municipal. O prédio imponente sempre me impressionou, com sua arquitetura clássica e escadarias de mármore. Ela mencionou a galeria, meu pai lembrou. Helena assistia das galerias superiores, onde os ingressos eram mais baratos. Subimos até o último andar. A galeria estava vazia naquela hora da manhã, exceto por um funcionário que limpava o chão. Posso ajudar? Ele perguntou. Estamos procurando por algo que pode ter sido deixado aqui, comecei. Minha mãe pode ter deixado um envelope, anos atrás. O homem franziu a testa. Isso aqui é limpo toda semana. Qualquer coisa deixada aqui seria jogada fora há muito tempo. Claro, óbvio. Minha mãe não deixaria algo tão importante em um lugar onde poderia ser descartado. Espere, Rafael apontou. Ali, na parede lateral, havia uma placa de bronze com nomes gravados, patronos e benfeitores do Teatro Municipal. E lá estava, em memória de Helena Cristina Souza, 1974-1996, que sonhava em tocar neste palco. Doação de Clara Mendes, 1997. Meus olhos se encheram de lágrimas. Minha mãe tinha gravado o nome dela em bronze, eternizado seu sonho. Procurem ao redor da placa, meu pai sugeriu, mas não havia nada óbvio. Passei os dedos pela placa, sentindo as letras gravadas. No canto inferior direito senti algo diferente, um pequeno orifício, quase imperceptível. Uma chave, Rafael concluiu. Ela escondeu uma chave aqui. Mas não está mais, apontei. Ou ela moveu, meu pai disse. Sua mãe vinha aqui regularmente nos últimos anos. No aniversário de morte de Helena, sempre trazia flores. Ele caminhou até a primeira fileira de assentos da galeria, ajoelhou e começou a examinar embaixo dos assentos. Aqui, ele disse, finalmente. Preso com fita adesiva estava um envelope menor. Dentro, uma chave dourada e um bilhete. A chave abre a caixa, mas só use depois de ler todas as cartas. A 3ª carta está onde Helena realmente está, onde deixei flores pela última vez. CM, o cemitério, sussurrei. Fomos ao cemitério da Consolação naquela tarde. O túmulo de Helena tinha uma lápide simples com uma gravura de um violino. Havia flores frescas lá. O vaso de flores tinha base dupla. Meu pai o levantou e lá, envolto em plástico, estava um envelope. Carta 3 de 7. Sentei na grama ao lado do túmulo e abri. Li em voz alta. Marina, Rafael, Augusto. Helena não morreu apenas em um acidente. Ela estava voltando de um encontro comigo porque estava grávida. 3 meses de gestação. Parei, o coração acelerando. O noivo tinha terminado quando descobriu.
Helena estava sozinha, assustada, me procurou porque sabia que eu tinha passado pela mesma situação. Conversamos sobre opções. Ela queria ter o bebê. Ofereci ajuda. Disse que ela poderia morar conosco. Augusto concordou. Helena saiu feliz, esperançosa, e 2 horas depois estava morta, ela e o bebê. Mas aqui está a verdade. Helena deixou um testamento simples, escrito à mão. Deixava tudo para o bebê, cerca de R$ 200.000. Mas o bebê morreu com ela. Tomei uma decisão. Abri uma conta poupança no nome de Helena e depositei o dinheiro. E ao longo dos anos fui adicionando mais. Em 29 anos, aquela conta cresceu. Hoje tem pouco mais de R$ 1.200.000. Larguei a carta. R$ 1.200.000? Uma fortuna escondida por quase 30 anos e ainda 4 cartas pela frente. Olhei para a lápide, para o violino gravado e me perguntei que tipo de pessoa Helena teria sido. E pela primeira vez senti não apenas raiva ou confusão, mas uma profunda tristeza. Tristeza por tudo que perdemos sem saber que tínhamos perdido. O Hospital das Clínicas era enorme e encontrar a ala de prematuros levou tempo. Chegamos na sexta-feira de manhã, os 3 exaustos, mas determinados. A carta não estava dentro do hospital. Isso seria impossível. Meu pai nos levou para um pequeno parque do outro lado da rua, onde havia uma estátua de Nossa Senhora Aparecida. Sua mãe vinha aqui quando você estava na UTI, ele explicou para Rafael. Sentava naquele banco e rezava, horas, todos os dias, durante 3 meses. O banco tinha uma plaquinha dourada para todos os bebês lutadores, com fé e esperança. CM 2023. Minha mãe tinha colocado há apenas 2 anos. Atrás dela, preso com fita, estava o envelope. Carta 4/7. Rafael pegou e leu sozinho primeiro. Quando terminou, estendeu para mim sem dizer nada. Rafael, é hora de saber de onde veio. Seu pai biológico se chama Roberto Mendes. Sim, Mendes. Ele é primo distante do Augusto. Sua mãe biológica, Lívia Santos, tinha 16 quando engravidou. Olhei para meu pai. Ele é parente nosso? Primo de 3º grau. Quase não nos falávamos, mas sim, há conexão de sangue. Os pais de Lívia eram religiosos fanáticos. Quando você nasceu prematuro, forçaram Lívia a assinar os papéis ainda no hospital. Roberto tentou intervir, mas era jovem demais. 3 anos depois, foi Roberto quem nos procurou. Disse que você ainda estava disponível para a adoção. As complicações médicas fizeram com que poucas famílias te quisessem. Roberto implorou para que te adotássemos. Assim você ficaria na família, mesmo distante. Você conhece Roberto, Rafael? Tio Roberto. Ele esteve em aniversários, em churrascos, em natais. Sempre prestou atenção especial em você, mas nunca contei o motivo. Rafael tinha ficado de pé, andando em círculos. Tio Roberto, o cara que me ensinou a andar de bicicleta, que estava no meu casamento. E Lívia? Perguntou. Minha mãe biológica? Lívia não teve a mesma sorte. Depois de te dar para a adoção, entrou em depressão profunda. Os pais dela a mandaram para uma instituição religiosa. Passou anos lá. Há 3 anos, quando os pais dela morreram, ela finalmente se sentiu livre. Foi quando me contatou, através de Roberto. Pediu para te contar, e eu fui covarde. Continuei adiando. A 5ª carta está com Roberto. Eu dei a ele há 6 meses. Ligue para ele. Ouça o que ele tem a dizer. Rafael pegou o celular e discou no viva voz. Alô, tio Roberto? Ou deveria te chamar de pai? Um silêncio longo. Depois um soluço. Rafael, você sabe. Acabei de ler a carta. Você tem a 5ª? Tenho. Chego aí em 40 minutos. E, Rafael, a 5ª carta vai mudar tudo. Roberto chegou exatamente 43 minutos depois. Alto, cabelos grisalhos. Olhando agora, vi a semelhança com Rafael. Antes de ler, Roberto disse, preciso que saiba que tudo foi pensando no seu bem. Rafael pegou o envelope desgastado, abriu e me passou. Rafael, Marina, Augusto, Roberto. A 5ª carta contém a verdade mais difícil. Lívia não está apenas esperando para te conhecer.
Ela está doente, leucemia em estágio avançado, diagnosticada há 2 anos. Lívia precisa de transplante de medula óssea e a melhor chance é com você, Rafael. O mundo parou. Rafael ficou branco. Eu sei o que estão pensando, que eu deveria ter contado, mas tinha medo de que parecesse que Lívia só queria conhecer Rafael por causa da doença, medo de que Rafael se sentisse usado. Roberto, você tentou me convencer, e estava certo. Rafael, a decisão é sua, ninguém pode obrigá-lo. Mas Lívia nunca pediu isso. Foi Roberto quem insistiu. Lívia disse que preferia morrer a te usar. Sem transplante, Lívia tem no máximo 6 meses. E já se passaram 2 anos. A 6ª carta está com Lívia. Se decidir conhecê-la, ela te dará. Rafael estava chorando. Ela está morrendo e eu nem sei como ela é. Ela é linda, Roberto disse. Tem seu sorriso, trabalha como professora, adora crianças. Nunca se casou, você foi o único. Quanto tempo ela tem? Com tratamentos, talvez 3 meses. Onde ela está? Em casa. Então vamos, agora. Lívia morava em Pinheiros, 3º andar sem elevador. Subimos devagar. Rafael parou na frente da porta, a mão congelada. Você não precisa, sussurrei. Preciso. Ele bateu. A porta abriu. Lívia tinha 40 e poucos, mas parecia ter 60, sem cabelo pela químio, lenço colorido, magra demais, mas os olhos eram iguais aos de Rafael. Meu menino, ela sussurrou. Rafael deu um passo, depois outro. Ficou parado na frente dela. Oi. Lívia tocou o rosto dele. Você ficou tão lindo. Ficamos 2 horas. Lívia contou sobre a gravidez, o parto. Rafael contou sobre sua vida, conexões se formando. Eu vou fazer o teste. Não estou prometendo a doação, mas vou fazer o teste. Você merece saber se há chance. E quero te conhecer melhor, independente do resultado. Lívia abraçou Rafael. Quando saímos, Rafael marcou o teste para segunda. Em casa, naquela noite, fiquei sozinha na sala. A caixa de madeira, a chave dourada, a 7ª carta. Inseri a chave na fechadura. Dentro, além das 6 cartas, havia uma 7ª e documentos, comprovantes, certidões, fotos antigas. Carta 7 de 7, para Marina com todo o meu coração. Marina, minha filha, meu milagre. Esta carta é só para você. Há uma decisão que precisa ser tomada. A herança de Helena, 1.200.000, tem você e Rafael como beneficiários. Junto com o dinheiro, deixo uma missão. Quero que usem para criar algo em memória de Helena. Algo vivo. Há 3 opções. Opção 1. Fundo de bolsas para estudantes de medicina de baixa renda. Opção 2. Programa de adoção e suporte a mães jovens, para que outras Lívias não passem pelo que ela passou. Opção 3. Programa de aulas de música em escolas públicas, com foco em violino. A decisão precisa ser de vocês 2, juntos, porque vocês são irmãos. Sempre foram, sempre serão. Família não é só sangue, é escolha, é estar presente, é perdoar quando dói. Falhei em ser honesta, falhei em confiar que nosso amor era forte o suficiente, mas não quero que vocês falhem um com o outro. Há um álbum de fotos na caixa, são de Helena. Olhe as fotos, conheça sua irmã. Marina, minha última palavra, perdoe-me. Não precisa ser hoje, mas um dia espero que entenda que tudo foi por amor. Peguei o álbum. Dezenas de fotos. Helena sorrindo, lendo, tocando violino, grávida. Rafael apareceu. Não consegui dormir. Você leu a 7ª? Sentou ao meu lado. Leu em silêncio. Depois pegou o álbum. Ficamos folheando juntos. Ela se parece com você, ele apontou. E tem seu sorriso, a covinha. O que fazemos com o dinheiro? Acho que sei, mas tem que ser decisão nossa, juntos. Nos dias seguintes, Rafael fez o teste, 70% de compatibilidade, decidiu fazer a doação. O procedimento foi marcado para 3 semanas depois. Quanto à herança, dividimos em 2, metade para a música em escolas, a outra entre bolsas de medicina e fundo para mães jovens. Helena teria adorado, eu disse. Mamãe também, Rafael acrescentou.
2 meses depois, fizemos um concerto no Teatro Municipal, estudantes do programa tocando violino. Entrada gratuita, doações para as bolsas. Lívia estava lá, mais forte, cabelo crescendo, o transplante funcionava. Meu pai entre mim e Rafael. Roberto algumas fileiras atrás. No programa, Em Memória de Helena Cristina Souza, 1974 a 1996. E em honra a Clara Mendes, 1963 a 2025. Quando a música começou, Vivaldi, que Helena adorava, fechei os olhos. Imaginei Helena no palco, minha mãe na plateia, todos juntos, honestos, completos. As 7 cartas destruíram a imagem da minha família, mas construíram algo novo, mais honesto, mais forte. Guardei as cartas em caixa especial, com o álbum. Um dia mostrarei aos meus filhos. Ensinarei que a verdade pode doer, mas é sempre melhor que mentiras. 7 cartas, um segredo. Uma família redefinida, reconstruída, mais forte por ter sido quebrada e remontada com honestidade. Todo domingo nos reunimos. Eu, Rafael, meu pai, Lívia, às vezes Roberto. Encontros simples, mas nossos, reais, construídos sobre verdade. Rafael e Lívia desenvolveram algo especial. Ele a leva ao médico, liga toda semana, e ela ilumina quando o vê. As cartas me deram Helena através de fotos, me deram segunda família em Lívia e Roberto, me deram compreensão do meu irmão, meu pai, minha mãe, mas acima de tudo, me deram coragem de viver na verdade, de não esconder, de não deixar o medo ditar escolhas. Escolhi perdoar, escolhi amar, escolhi continuar, escolhi família. Guardo as cartas como tesouro, não de ouro, mas de verdade, de história, de lembranças que, embora dolorosas, são minhas. Toda família carrega segredos, alguns pequenos, alguns grandes o suficiente para 7 cartas, mas todos importantes. Às vezes olho para a caixa e me pergunto que outras histórias minha mãe carregava, mas percebo que talvez não seja sobre saber tudo, é sobre aceitar que as pessoas são mistérios que nunca desvendamos completamente. Amar alguém perfeitamente conhecido é fácil. Amar com contradições, segredos, falhas, isso é amor de verdade. As 7 cartas me deram não apenas verdade sobre o passado, mas lição sobre o futuro, construir relacionamentos na honestidade, como perdoar, como seguir em frente carregando nossos mortos com amor. E essa é a maior herança de todas. Qual segredo ou lembrança da sua família ainda te emociona até hoje? Aquela história contada em sussurros ou verdade que só veio à tona anos depois? Às vezes, as histórias mais poderosas são as que carregamos em silêncio. Deixe nos comentários. Vamos criar juntos um espaço onde nossas histórias familiares, com todos os seus segredos e imperfeições, podem ser honradas e lembradas. Obrigado por ficar comigo até o final. Se você gostaria de receber mais histórias como esta, deixe um like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que vai gostar.